Tá, e esse outro aqui é do Richard. O jogo sobre o luto dos deuses. Ainda sobre Expedition 33. Bora. Yasmin, Monolith Year 84. Expedition 81. The 78. 70. 69. 68. 69! Expedition 69 é a melhor de todas. Esses números são uma sentença de morte. Uma sentença estabelecida pelo Criador contra a criatura. Uma sentença de morte que executa os condenados em uma valsa de pétalas. Nesse mundo há um monólito grande o suficiente para que todos possam ver, de todos os cantos do mundo. Muito Quando o massa. artífice ou pintora se levanta, o número cravado nele diminui. E todos com aquela idade são reduzidos a nada, são apagados. O povo de Lumière, a última cidade daquele mundo, sempre se prepara todos os anos para se despedir daqueles que vão ser levados pelo fenômeno chamado Gomad. A cidade se adorna com rosas em todos os cantos. Uma celebração de despedida que adorna a morte com beleza. As rosas simbolizam os vestígios daqueles que partem, como se a despedida também fosse uma lembrança daqueles que já se foram. Esse evento é uma preparação, tanto celebratória quanto psicológica, pois a única certeza que a gente tem na vida é que a morte virá, de qualquer forma, mas pelo menos eles sabem que dia ela virá e podem aproveitar os últimos momentos E conseguem se despedir apropriadamente, com os seus prezados, mesmo tendo aquele gostinho de saudade. para que quando a pintora levantasse da sua pose fetal, que soa triste, e pintasse um novo número, a despedida não seja tão dolorosa. Esse momento é um lembrete do porquê todos os anos a criatura tenta parar seu criador, pois logo após o Gomad vem a expedição, uma segunda despedida, mas dessa vez de seletas pessoas que vão partir além mar para uma terra ainda mais mortal que o Gomad, que mata antes da data prometida e divide a morte em duas perspectivas. Esse segundo evento já aconteceu pelo menos 68 vezes, desde o evento chamado A Fratura, que tornou esse mundo em um mar de caos. No passado, certamente o zarpar da expedição era celebrado com mais alegria, mas de tantas tentativas falhas, tantas expedições fracassadas, a esperança diminuiu até alcançar uma tímida forma de um grão de mostarda. Muitos acham que essa vai ser mais uma provável guilhotina disfarçada, mas aquela esperança, por mais pequena que fosse, ainda existe. E o que nos aguarda do outro lado do mar não é apenas uma história sobre monstros, uma divindade, fantasia, mas sim sobre pessoas, seus sentimentos, Essa cena é muito linda. suas esperanças, suas lutas, as pequenas e silenciosas coisas que machucam e curam. Esse jogo é sobre algo íntimo, emocional, mesmo que tudo ao redor seja mágico e estranho. Essa é uma história do homem É um bom resumo. contra o seu autor. É um bom resumo. Eu também gostei muito do título do vídeo, o jogo sobre o luto dos deuses. Muito forte. Caralho. Those who can't see, those who know not, that they are not, and those who live, blithe and free, sins forgotten, and thus absolved. Cara, pai, é a carta, né? A fresh dawn in their playground, while we live in shadows, swimming in ink. We are but a fragile dream, a singular weed, resisting, ever resisting. Tá que o pariu. E um aviso rápido. Se você quiser comprar jogos com desconto, a Eneba é o lugar certo para você. Com mais de 20 mil produtos digitais, preços baixos e várias categorias de produtos. Se tiver dúvidas, o Trustpilot te garante que o site é confiável e o seu suporte 24 horas vai sanar qualquer dúvida que restar. 24 Se horas. ficou interessado, link na descrição. Aí sim. Prazer. Richard. Esse é o espírito
de Expedition 33, que mesmo parecendo ser sobre dar socos em Nevrons bizarros, por trás da cortina há muito a ser Tá, peste, olha a cara dessa menina. Mas aquela imagem do menino lá da guerra, né, que ele tá... Olha aquele olhar vazio. sentido e percebido, sem algo explícito, mas sim implícito. Isso é uma característica da literatura francesa. São histórias que não falam diretamente sobre o que acontece na sua frente, mas sim deixam isso subentendido e fazem o sentir de cada frase, atitude, olhar ou silêncio mais forte. Vamos pegar o prólogo do jogo, por exemplo. Se você jogar cegas sem ter visto nada, vai ser pego de surpresa pelo Gomad. A Sophie vai se despedir de você do nada. Mas não foi do nada. Tinham sinais o tempo todo. If you're gonna give someone flowers, you should probably do it before they wither and die. What, the flower? Or Sophie? Vendedores de flores em todos os lugares. Alguns estão dizendo que cada vez menos pessoas estavam comprando flores. Well, there are less and less people to buy them. I just wish you didn't have to wear one. A gente tem a ausência de pessoas idosas, o sarcasmo do Gustav diante do Gomad, chamando de Gumer, que traduzindo do francês seria como apagar com a borracha, eu acho. Tudo isso eram avisos melancólicos que o jogo dava, de que todas aquelas pessoas reunidas, incluindo a Sophie, estavam prestes a morrer. E quem não percebeu esses sinais foi pego de surpresa. A gente pode falar da própria Maëlle, que participa da expedição, mesmo Muito tendo nova, ainda né? 9 anos pela frente. Poderia antes de viver ser muito mais. bombardeada, ou algo assim. E agora esse verbo aí foi merda, viu, bicho? Puta que pariu. Ou seja, ela tem 16 anos e já enxerga o futuro com um vislumbre de Não teria 14, já que não desceria de 30, teria muito menos também, tá bom. morte. Mas ao mesmo tempo, sabendo disso, ela diz que quer escapar. Talvez por desejar vislumbrar algo diferente, ao invés de ficar fazendo as mesmas coisas em Lumière. O pior é saber que assim que eles chegam em uma costa, ainda muito distante do objetivo final, são recebidos com um massacre. Um homem velho que levanta muitas perguntas, no fincar da sua bengala, provoca o som da morte. Ai, essa cena é muito foda. E sem dizer nada, inicia um massacre sem precedentes. Nevrons, criaturas bizarras e deformadas, destroçam grande parte da expedição. Essa é outra forma de se ver a morte. Essa morte não avisa, não te deixa se preparar psicologicamente. E logo o choque é muito maior, porque eles sempre viam a morte como algo bonito, né? Com o Gomad, mas o que eles estão vendo agora não é nada bonito. O que a Maëlle viu foi diferente, de fato, mas não da forma que ela esperava. Mas se o choque deve ter sido tão grande para ela, imagina para o Gustav, que tinha tanta esperança, tanto espírito, com apenas 1 ano restante de vida. E mesmo sobrevivendo, estava Já perdeu chocado. todos. O chão dos seus pés foi retirado com tanta facilidade. Ó, tá, pô. Realmente parecia impossível. E tudo ao redor gritava isso, especialmente nos corpos de outros expedicionários do passado que estavam acumulados pela região, aos montes. Pra se mexer, ficou bugado seu pá. Suicídio era uma forma de admitir que realmente a missão era impossível. Lune estava ali junto com ele e ela nos recorda de uma frase que mantém a fagulha queimando, E a Luna é perfeita. mesmo que quase apagada. Uma frase que toda a expedição passa adiante como uma tradição, Quando uma um frase cai. de efeito. When one falls, we continue. Gustav queria ficar ali, mas a situação forçou ele tanto que pelo menos ele se levantou e lutou. E assim, o jogo nos reúne lentamente com os outros personagens da história. A pequena atitude desse momento permitiu que os esforços das expedições passadas não fossem descartados tão facilmente. Esforços expressos na exploração, em tantos caminhos facilitados, tantos conhecimentos compartilhados, é como dizem, é por aqueles que irão. Essa jornada toda da Expedição 33 é fortemente inspirada em um livro francês feito por Alain Damasio, chamado La Horde du Contrevent. Caralho, que foda. Um livro francês de 2004 tão obscuro que nem tem tradução em inglês, que conta uma história de grupos de guerreiros que têm a missão de viajar por um planeta dominado por ventos devastadores que sempre sopram do oeste para o leste, tentando encontrar a origem desse fenômeno esquisito e poderoso, origem essa em um lugar misterioso que se acredita estar além do mundo conhecido.
Esses Parece, grupos são não parece. curiosamente Parece minimamente. também divididos em expedições, com 20 até 30 membros, cada um indo um pouco mais longe que a expedição anterior antes de morrer no meio da jornada. Cada membro tem a sua especialidade. Tem rastreadores, lutadores, cartógrafos, escribas e por aí vai. Isso culmina em uma equipe organizada que sobrevive a essas condições brutais no caminho. O livro também fala sobre muitas questões filosóficas e físicas, como a perseverança, a natureza do tempo, força coletiva contra a vontade individual e a busca por um significado em um universo caótico. Cada personagem também tem seus próprios glifos e tons de vozes próprios para indicar quem está falando no livro. E o vento é quase um personagem, uma força invisível que molda os destinos dos personagens. E aí entra o jogo na conversa, pois muitos elementos do livro foram levados para o jogo como se fosse uma reimaginação, como por exemplo a experiência e conhecimento passado adiante pela geração anterior, a artífice sendo a força incompreensível que deve ser confrontada de frente, assim como o vento, cada personagem ter sua especialização, e isso pode ser levado tanto para a parte narrativa mesmo, com os personagens tendo alguma proficiência em uma área de conhecimento, como por exemplo o Gustav ter inventado o conversor de Lumina, e isso ajudar pra caramba a jornada da Expedição 33, É o que é ou na importante. gameplay, com o jogador mesmo atribuindo os papéis que cada expedicionário vai assumir no time, gerando a harmonia perfeita. A jornada sem fim sendo transportada para o combate em turnos, enfim. Mas o que está intacto na essência do jogo, que não mudou em comparação com World do Contravent, é o peso psicológico. Tanto o romance quanto o jogo se concentram em personagens que sabem que estão caminhando para a morte, mas se agarram à esperança de vencer com todas as forças. Esse vídeo não está sendo feito com o objetivo de narrar a história para você do início ao fim, mas sim uma tentativa de mostrar para você como a escrita francesa trabalha em vários pontos de Expedition 33, assim como eu mostrei agora há pouco, o que prova que a Sandfall entendeu a essência da sua inspiração e não só criou uma peça de entretenimento Esse Nevro é muito pica, cara. Os Axons, né? Esse Axon é do caralho. pra gente apertar botão, mas uma ficção literária disfarçada. Eu peço que você enxergue tudo desse vídeo como uma expressão da minha experiência com o jogo, e ela vai ter bastante interpretação, ambiguidades, então é bem provável que você vai discordar de mim em alguma coisa. Mas assim também é a forma francesa de escrever histórias, cheia de interpretações. E tudo isso enquanto eu mostro tantas inspirações, obras e eventos que moldaram pedaço por pedaço Muito esse lindo. mundo fictício. E antes de continuar, um salve para os membros do canal. Se você quiser virar um, link na descrição. Valeu, turma. Tuebini. Às vezes, analisar uma obra não precisa começar quando você abre o livro, mas sim no título dele. Essas duas Claro, palavras obscure. alugaram um triplex na minha mente o jogo todo. Afinal, por que tem tanto de Clair Obscure quando a gente morre? Quando a mulher canta o nome do jogo? E por que não joga, meu irmão? Ou quando a gente enfrenta essas É o GOT do ano. criaturas, sendo uma chamada Clair, outra Obscure e a outra Clair Obscure. Sim, senhor, a gente Aí, ó, realmente. Eu compro nada. Tem de grátis. Aí você procurar os direitinhos, você acha de grátis. Tem no Game Pass, meu irmão. enfrenta o nome do jogo. Por que o jogo não se chama somente Expedition 33 Uma boa pergunta. e sim Clair Obscure Claro e escuro. Expedition 33? Então, eu gosto do meme. Quando você tá jogando Clay Obscure e você encontra o Clay Obscure. Pênis. Primeiro de tudo é que esse é o nome da franquia que os devs querem continuar, se assim o jogo for bem sucedido. O que bem eu Eu acho que foi, hein? Talvez tenha sido, hein? acho que já rolou, né? Talvez tenha sido. Então, sim, vai ser uma franquia. Mas esse nome não pertence a uma pessoa, muito menos a uma obra, e sim uma técnica de pintura chamada chiaro scuro, que evoca a importância do contraste entre luz e sombra no desenho. Chiaro scuro Eu vem virei uma do italiano, foto. que Aí, significa botei. claro e escuro, literalmente. Também então, acho. sim, os monstros Oh, meu Deus, tô virando foto. Eu também acho que ter na Steam é muito mais legal. Mas, né? Fazer o quê?
Os que têm esses nomes não são uma peça-chave para a narrativa, mas isso não quer dizer que tem um significado ali. Quando você quer destacar algo como uma pessoa, a luz e a escuridão entram em cena para fazer o trabalho de se contrastar entre si, dando a sensação de que aquilo tá mais tridimensional, saca? No papel, chiaroscuro parece simples de executar, mas na realidade existe uma certa dedicação, pois é preciso pensar no volume e na profundidade que o contraste entre preto e escuro vai gerar no desenho. Essa técnica deu seus primeiros sinais de vida nas pinturas gregas do período helenístico, lá no passado de 338 a.C. a 146 a.C. Esse período é marcado pela expansão da cultura grega para o Oriente, como uma consequência das conquistas do Alexandre Magno. No helenismo, eles usavam as sombras e o contraste como um meio para se conseguir volume. Mas nessa época a técnica ainda é meio sem forma e de fato só foi ter uma com a chegada do período renascentista, que como era um movimento que se inspirava justamente nas artes gregas e romanas, puxou e consolidou o chiaroscuro como uma técnica legítima. Mas não é apenas de contraste que se resume tudo isso, mas também na famosa tinta a óleo, que apesar de secar lentamente, carrega uma translúcidez. Eu tô gostando que esse vídeo ele faz um paralelo, né, mano, com arte. O jogo realmente ele fala muito de arte, mas ele tá fazendo um paralelo e com as suas inspirações. Muito foda. Desde que as outras tintas não têm, abrindo horizonte nas pinturas para se explorar novas camadas e tonalidades. E claro que não é só nas telas que o chiaroscuro existe, mas no cinema, especialmente quando teve a onda do noir, o cinema noir, onde os filmes eram preto e branco, feitos apenas com preto e o branco, brincando com luz e contraste, exagerando nas sombras e dramatizando a luz, justamente para provocar emoções e gerar imersão e mistério. E bem, em Expedition 33 a gente tem os dois exemplos vivos do termo no jogo. Um é explícito e direto, usando a técnica de formas descaradas na nossa frente, como por exemplo as cutscenes dos pesadelos da Maëlle. É verdade, é preto e branco, demonstrando drama e trauma. Onde todas as cenas são feitas em preto e branco, e dão essa sensação de a gente estar vendo um filme noir com mistério. Mas o outro é uma salada de significados. Por exemplo, na música que toca durante a luta contra a Artífice, que olha, eu vou chamar de pintura porque soa mais bonito, Uneve Pender, eu não sei falar. Não, eu prefiro Artifice. A letra diz o seguinte: Olha aí. Cara, tu não viu nada desse jogo, velho? Sério mesmo? Ele não erra em música. Não erra em música. No francês, a palavra também pode se referir ao crepúsculo, o momento em que o sol está prestes a se pôr e ocorre a transição de dia para noite. Indo além do francês, inclusive, o crepúsculo Pois você aproveita, viu, meu irmão? No folclore japonês é associado com a colisão Eu gostaria de resetar minha mente assim, ó, e jogar de novo. Entre o mundo dos vivos e mortos. E se a gente quiser ver um ente querido já falecido, esse seria o momento. E quando você consome toda a história do jogo, você começa a entender como o crepúsculo é mais do que uma frase em uma música. É um sentimento de inconformidade, de negar o luto e querer que aqueles que foram não venham ir, de fato. Aquele mundo não é algo real, mas algo criado, feito pelas mãos de um autor. E a gente não tá falando de sentido figurado não, é literal. Expedition 33 é literalmente uma obra de arte. Um mundo pintado, o último fragmento de um ente querido e uma luta contra o criador desse mundo para manter esse fragmento vivo. Expedition. E aí, Corey? Verso. Ô, família é complicado. Melhor personagem do jogo. Tudo começa com a família Desandre, composta por pintores E vai tomar spoiler, Kevin. Se você não for ver, você vá-se embora. Com P maiúsculo, que tem uma mística em volta de si, já que eles têm o poder de dar vida à arte e criar mundos vivos, apenas com pincéis, como se fossem deuses. Os membros que a gente conhece no jogo são Renoir, Aline, Clea,
Alicia e Verso. Jogou a outra irmã pra merda mesmo. Mas, porra, eu nem lembro. É tão irrelevante que eu nem lembro. A Clea, né? Claire. Não, é Clea. Sei lá o nome da... Ah, é a mãe filha da puta que tem, mano. E uma rápida curiosidade. Mas faltou ela. Renoir, na Belle Époque, No caso, só a família completa é as duas meninas, o Verso e o casal. é o mesmo nome de um pintor impressionista que curiosamente carregava pinturas que rejeitavam a técnica do chiaroscuro, que usava o preto para dar a sensação de dimensão nos objetos e tudo que eu falei lá atrás. Mas na verdade ele usava apenas branco e cores claras para criar pinturas que conseguiam gerar sombras e profundidades da mesma forma. Foda. E mesmo sendo duramente criticado por uns olho gordo por aí, o cara foi muito bem sucedido e consolidou as suas obras. E ainda sobre Renoir, ele tinha uma esposa chamada Aline também, que serviu de Falou não, na Aline é a mãe. modelo, inclusive, para uma pintura chamada O Almoço na Ele falou Aline, Alice, Renoir, Verso e Alice. Festa dos Barcos. Se isso não é uma referência, olha, eu não sei o que seria. Pois se ele falou outro, não. Bem, continuando. Vê não. O poder de criação dos Desandre é tamanho que às vezes Renoir se perdia nas suas próprias obras, dentro delas literalmente, ficando anos lá dentro. E Aline, sua esposa, precisava tirar ele de lá. Ela até alerta sobre o poder das pinturas e esse efeito que elas podem causar, essa obsessão, pois esses mundos pintados são tão reais que você começa a acreditar que aquele é o mundo real depois de um tempo. Isso se estende para outros membros da família, como Verso, que pintou o mundo pelo qual a gente explorou, Sim. especialmente repintando seus animais de estimação em seres de Não tem como resumir em 1 minuto, Barão. Eu fiz um vídeo de 1h30. Se quiser, vá ver. madeira chamados Gestrels. Resume em 1 minuto. Seus brinquedos de pelúcia, inclusive um deles sendo Esquie, e uma estação de metrô, que era um dos seus hiperfocos. Ele também gostava muito de música, o que a gente vê durante alguns diálogos nos acampamentos. Já a Clea se inclinava mais Ah! Ele falou mesmo. Ele falou mesmo, a Clea aí. para esculturas, Ele falou. e era uma visitante frequente do quadro do que o Verso pintava, tendo uma relação amigável com François, que, Aham. bem, é um amigo de Esquie Eu gosto do François. e um dos melhores aplicadores de hit kill do jogo. Ele dizia Não é não. Caralho, tu morreu muito no François? que sentia Caralho, eu não fui solado por ele nem uma vez. falta dela. Era a favorita dele. He really does miss her. Já a Alicia sempre ficava sozinha, reservada no seu quarto, lendo livros e escrevendo. Perceba como cada filho se especializou em diferentes formas de arte. Bem, por outro lado, a gente tem escritores com E maiúsculo, que pouco se sabe quem são, mas provavelmente têm uma habilidade parecida de criação, só que ao invés de telas, os seus mundos são em livros. Provavelmente. Não tô ligado, não. Os escritores e pintores estavam em uma guerra que não se sabe por qual é o motivo. O que a gente sabe é que isso afetou a família Desandre diretamente, pois em um certo dia um Fogo. incêndio atingiu a mansão em que eles moravam, causada pelos escritores, segundo Clea, que usaram Alicia de alguma forma para causar aquilo. Eu imaginei que era alguma coisa, mas eu fiquei sem entender essa parte. Talvez pelos livros que ela lia, que de alguma forma a influenciaram, mas nada disso é certeiro. Alicia tinha morrido naquele dia, se não fosse por Verso, que a salvou, mas não resistiu às chamas do incêndio, e Alicia também sobreviveu por pouco, pois mesmo salva saiu com queimaduras no seu rosto, perdeu um olho e até a sua voz. Ela foi marcada para sempre como uma lembrança lamentosa daquele dia. Em resposta, Clea saiu em uma missão para acabar com a guerra, enquanto Aline, sentindo uma dor imensa, se inundou isolou na pintura e começa a sucumbir numa obsessão pelo quadro do Verso, a mesma obsessão que ela alertava Renoir tantas vezes. Então, dentro do quadro, que só tinha naquele momento Gestrels, Monoco e Esquie e ponto, ela começou a pintar outras coisas. as pessoas e a sua família. Ela pintou versões distorcidas dos seus familiares, que tinham seu próprio livre-arbítrio, mas com um impulso da visão de Aline sobre a própria família. Como, por exemplo, o Renoir falso, um guarda real dela que protegia de qualquer um que ameaçava matá-la, mas lamentava a morte de cada pessoa que ele cortava a cabeça. A Alicia falsa, que buscava parar o sofrimento. Ela só era
Só era pra ser culpada essa menina, né? assim como Ela só era pra ser julgada pela própria mãe. a Alicia A mãe criou ela pra esconder suas vergonhas. Real e Verso, antes de Coitado dessa Alice. desinformados sobre tudo o que acontecia por detrás dos panos. Mas depois de entender tudo durante a Expedição Zero, a primeira de todas, passou a buscar uma oportunidade de realizar um sacrifício pela salvação de Aline e Renoir, gerando uma versão complicada, imortal e sombria da sua própria família. So trust Mania me, do X. we are your family. Family is complicated. Querer. Eu estaria louco em achar que o conceito de Claire Obscure entra aqui de novo, com essa coisa de família real e família falsa? Talvez. Esse jogo é muito interpretativo. E a dor da Aline era tamanha que, além da própria família, ela pintou uma sociedade dentro daquele mundo. Um mundo que Lumiere. antes era composto apenas por Gestrels, agora também tinha humanos vivendo em uma França travada na época da Belle Époque. E assim surge Lumière. E assim como Aline uma vez tirou Renoir do quadro, ele estava disposto a fazer a mesma coisa. E tentou, mas Aline não dava ouvidos. Então, em resposta, Renoir começou a apagar suas criações. O que o povo de Lumière chama de gomade, uma tentativa irracional de fazê-la abrir os olhos e Pô, muito foda, velho. ver a perdição que ela estava se metendo. Aline apenas reagiu com um descontentamento e criou uma enorme estrutura para prender Renoir embaixo. Essa estrutura seria o monólito, causando o evento chamado de fratura, uma explosão de poder tão grande que dividiu aquele mundo pintado. E então, há esse conflito dentro do quadro, onde Renoir tenta apagar suas criações ano após ano, enquanto Aline tenta impedi-lo ano após ano. E quanto mais seu poder enfraquecia, menos pessoas ela podia salvar, especialmente os mais velhos. E como um aviso, o monólito serviu como um alerta, Porra, é muito foda quando eu dito isso na carta. para que Lumière pudesse se preparar e reagir de Podia alguma acabar. forma. Olhando por um lado, não parecia que a Artífice era um inimigo da humanidade, mas na verdade, a sua protetora, guardiã, Tanto que no final da luta ela fica protegendo a gente. Dá a entender, né? que gritava ano após Ela não ataca, ela parece jogar tipo uma magia de proteção. ano para os seus filhos que a morte estava vindo aos mais velhos. Expedições após expedições buscavam matar a pintora, pois não tinham a dimensão do que estava rolando e não queriam saber. Era algo que estava além da existência deles. Eles viam apenas aquele ser enorme e, obviamente, apontaram para ele e falaram: "Este é o vilão." Do outro lado, Clea decide se unir ao quadro depois de chegar da sua missão e cria os Nevrons, na tentativa de ajudar Renoir, forçando o croma das pessoas a ficar preso dentro dos próprios corpos quando são mortos por Nevrons, pois o croma é uma energia que permitia com que Aline pudesse pegar ela de dentro das pessoas afetadas pelo Gomad e fazer outras pessoas. Mas também poderia ser usada como uma força para parar Renoir, mas sem croma Aline não podia manter o poder, e assim ele ia diminuindo, sem reabastecimento. E para piorar, a gente ainda tem os Axons, que são Nevrons anos-luz mais fortes que os comuns, ou outro tipo de existência, que impulsionava a fraqueza da Aline. Muito foda. Os Nevrons foram criados por Renoir e carregavam todo o croma necessário para criar uma espada capaz de cortar a barreira que envolvia o monólito. Cada um deles é visto como uma representação dos membros da família de Sandré, inclusive se você reparar. Por exemplo, o Visages é Verso, com as mesmas armas dele, inclusive, representando a sensação que Renoir tinha de que Verso usava uma máscara, pois mesmo preferindo a música à pintura, ele seguia as vontades da mãe Caralho, muito foda. e pintava. Sirene representava Aline e a visão de Renoir da sua esposa, uma expressão do amor dele por ela, talvez, a ponto de ser encantador aos olhos, o que acontece literalmente com a expedição quando eles chegam perto da Axon. O Alcançador, ou eu prefiro chamar em inglês de The Reacher, é Alicia, as expectativas de Renoir para o futuro da filha, que ele acreditava ter muito potencial. Foda. Potencial para alcançar os céus. Foda pra caralho, pô. E a representação de todas as esperanças dele depositadas na filha. Papa and his parables. Parables. Tu falou desse? Falei mais ou menos. He never painted Não, eu não falei tanto, tá ligado?
Eu falei que era quando você tenta fazer amizade com todo mundo, tá ligado? A missão final da Alice é isso aqui. Você sobe uma torre imensa e luta contra... A Alice, ela pede pra ser... A Alice falsa, ela pede pra ser gomagiada. Aí você ganha dela e ela desaparece. Eu solei rapidinho ela, fi. A minha Alice tava muito forte. Paint's just a paint. Everything has to have layers and layers of meaning and purpose. Deu do enrodado, eu matei. Everything's a lesson. What's the lesson with this one? Hope. E tem ainda um último Axon que já tá morto na antiga Bicho, olha isso. Esse mapa é puta que pariu, eu acho muito foda. Lumière. Esse seria a representação de Clea, que talvez Renoir enxergava tendo um peso enorme nas próprias costas. Uma responsabilidade muito alta em cima da filha. E provavelmente a própria Clea não gostou muito desse Axon e induziu Simon, que tinha o poder de matar Axons, a fazer isso nessa criatura em específico. Por isso tantas espadas douradas fincadas na antiga Lumière. You have fought heaven and earth and subdued giants. Quem é que esse Simon? Não cheguei a enfrentar ele não. Pós-jogo você quiser enfrentar, tá ligado? My love. Mas se eu não me engano ele é o bichão. O bichão mais difícil do jogo. These foes are... Eu acho que no vídeo eu falei que ia fazer depois do jogo, tá ligado? Só que eu vou esperar uma promoção boa e pegar o jogo e rejogar todinho e tal. Eu joguei pelo Game Pass, mas eu quero ter o jogo. Eu quero platinar ele depois. Eu vou esperar uma promoçãozinha boa e vou pegar. beneath you. Eu vou rejogar ele completo. Your enemies await. O que viria depois seria a entrada de Alicia no quadro, por sugestão da Clea em ajudar Renoir para a mãe, e por escolha própria, ela entra, sendo repintada como Mael, nascendo e crescendo como uma criação de Aline, e assim os eventos do jogo começam, mostrando a construção da conexão de Mael com esse mundo que ela pouco ou quase nunca teve Muito linda essa cena dela nascendo. Contato antes. Eu precisei dar esse mar de histórias com uma pintada de reflexões e cultura no meio para enfatizar que essa estrutura narrativa parece muito com a que a gente vê em JRPGs como Final Fantasy, onde no fim de tudo tem um deus, mas nem sempre é só um deus. Não sei, não joguei. Por vezes é um humano que foi intelectualmente corrompido e se considera superior, mas pouco se tem de empatia por eles, ou raramente ela acontecia. Enquanto isso, em Expedition 33, os deuses, ou autores desse mundo, não são o fim da linha. Na verdade, o jogo subverte isso, e modifica essa estrutura de história e dá um novo ângulo ao papel de um deus dentro do jogo, já que, bem, Alicia sempre esteve conosco do início ao fim. Ela é uma pintora, e tem o mesmo potencial de criar e apagar, mas a gente constrói empatia, carinho e afeição por ela. Porém, mesmo que a gente venha amar a Maëlle como personagem, provando no final do jogo que é bem escrita, por mostrar o quanto a perda do Verso, o luto, a fez ir tão longe, fugindo da realidade, tanto metaforicamente quanto literalmente, é inegável que a sua família obrigou aquele mundo do Verso a carregar uma dor imensurável. E a gente está tendo uma oportunidade rara de conhecer o ponto de vista da Maëlle durante seus 16 anos como cidadã de Lumière, e também durante os seus 16 anos como uma deusa. Ela viveu a mesma idade os dois lados, ou seja, ela realmente teve duas vidas. Essa proposta é muito foda. Fora do quadro. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem as criações de um deus lutando pela sua existência. A gente tem Verso, uma versão pintada e imortal daquele falecido Verso, que apesar de morto em corpo, sua alma ainda pinta esse mundo dentro do quadro, presa e quase que condenada a essa tarefa. Verso amava música, como eu disse antes, mas escolheu pintar apenas pelos caprichos ou pela vontade da mãe. De um lado a gente tem pessoas que não têm noção das cartas na mesa, pessoas comuns diante de deuses, tentando sobreviver, dos seus próprios autores. Do outro, pessoas que podem criar e destruir, tendo sérios conflitos com a perda e a dor, em uma discussão difícil de solucionar
sobre deixar o luto consumir ou alimentar a ilusão, segurando na mão de pessoas que deram ouvidos a Alicia em um mundo fictício, pessoas que construíram afeto por Maelle, algo que ela nunca teve fora do quadro. Quando ela entra nele, ela não estava fugindo da realidade, ela só quis fugir quando passou a viver ali dentro. A morte de Gustav, e agora eu vou falar de pensamentos meus aqui, foi uma perda enorme para ela, antes de se descobrir como Alicia, mas eu enxergo uma reflexão em cima desse luto que ela teve. Coitado do Gustav! Que por mais que a dor seja enorme, ela conseguiu lidar com esse luto, mesmo que não completamente. Ela escreve no diário dele em honra às suas memórias. Ela carrega um golpe chamado Honraria Gustav. Pode até ser uma forma de negar a perda com vingança, mas também não pode ser uma forma de honrar a perda, uma forma de aprender a lidar com ela. For Gustav. Eu acredito que Gustav e Verso e as suas mortes têm muito a ensinar pra gente sobre o assunto. Duas pessoas de dois mundos diferentes, mas igualmente reais. Se você parar pra pensar, e por favor, considere isso como uma teoria, Aline nos faz pensar que cada membro dos Descendants também é uma reflexão dos 5 estágios do luto, sendo a mãe, Aline, a negação, criando um mundo em que tudo é perfeito, em resposta à inconformidade dela com a realidade. Clea seria a raiva em relação a Ela tem raiva mesmo. Maelle, que viveu pelo sacrifício do Verso, além de ter criado seres que não param de atacar pessoas, os Nevrons. Renoir seria a barganha, tentando a todo custo resolver o problema e salvar a família. Alicia, a depressão, sem ter voz, um rosto desfigurado, cheia de solidão por sua mãe. Ela fala, né, que a culpa dela tá estampada nela. E sua irmã nutrirem sentimentos negativos por ela. E Verso, a aceitação, o entendimento que aquilo só acaba, aquele sofrimento, encarando os fatos, destruindo o quadro, destruindo aquela ilusão. Mesmo que seus amigos, como Monoko e Eski, venham sumir junto. Ele morre 2 vezes nesse jogo, tanto como Descendant, como Expedicionário. Cara, quão bem escrito é esse jogo? Meu Deus. Mas voltando, acompanhar uma história da perspectiva de um autor com poderes divinos de 16 anos, que se realizar seus desejos de continuar vivendo e fugindo da realidade, vai acabar abrindo uma caixa de Pandora de questões morais, é uma forma muito diferente de explorar esses conceitos narrativos de JRPGs. Primeiro que é uma atitude gentil da parte dela trazer as pessoas de volta no final, mas por trás disso muitas responsabilidades se aproximam de forma bem sutil, como a superpopulação, saúde mental, quanto à própria existência, afinal, poxa, o que é a morte, né? Eu posso reviver. E o que a pode trazer quem com quiser. esse conceito, desempenho na sociedade, porque, veja bem, no final da Alicia, o marido de Ciel volta à vida, porém a sua morte não foi de um Gomad. Durante os diálogos dela no acampamento, Ciel menciona que Pierre, seu marido, tinha morrido no mar, não por uma intervenção divina do Renoir, nem nada, mas de uma forma natural. Por mais que ser morto sem ser de velhice não seja algo natural, né, propriamente dito. O que levanta uma pergunta: foi moralmente correto reviver Pierre? A da Maelle dá medo, cara. Você viu a cara do Gustav? Porra. Será que isso não corrompe aquele final do Gustav tocando piano e a cara dele? Sei lá, mano. É muito horrível. a visão do povo de Lumière ou da própria Alicia do valor da perda? Porque um mundo sem perdas despreza o valor da preciosidade da vida. Ser a deusa desse povo não seria também ser a ruína moral desse povo? E se Lune quisesse seus pais de volta? E se Ciel também quisesse seu bebê de volta? E tantas outras pessoas que não dá pra julgar, perderam pessoas de forma trágica e não pelo desvanecer das rosas do Gomad. Percebe o peso moral que a Alicia colocou sobre si mesma? E claro que tudo isso acontece sobre o desejo apenas de viver com os que ela ama por um pouco mais de tempo, antes de ser incapaz de manter o poder. Mas enquanto esse tempo durar, como ela vai lidar com isso? É foda, né? Se hipoteticamente isso acontecer. E o peso na balança entre escolher o final da Alice ou do Verso é maior quando a gente se coloca na pior que é isso mesmo. Pele dela. Ela é a Não, eu acho... Não, na primeira trepada é até compreensível, cara. Mas na segunda não é mais, não. Ela fala, ei, mano. O Verso chega aí, como é sexo? Aí ela fala, não, pô. Agora eu sei que meu marido pode voltar à vida.
seria errado. Aí vai ser mesmo, né? Ela, mas me coma aqui. Aí pronto. Menor Caralho, vai te fuder. da família em todos os sentidos. Ela é desprezada por todo mundo, exceto por Renoir, o único membro da família que a amava. Sua vida é triste fora do quadro, mas dentro ela conheceu pessoas que a amavam. Gustav foi um irmão para ela. A expedição foi uma família. Ela estava vivendo algo que nunca viveu. Se a gente fosse ela, será que a gente faria diferente? This is not worth É isso, né? É isso pra caralho. Que ela até fala que ela não tem mais porra nenhuma fora do quadro. your life. Life. My life of loneliness in a shell of a body. With no voice and no future. You're my El. No matter where you are, you don't need this canvas. But everything I want is here. Here I have a chance to live, Verso to live. Out there I merely exist. E aí a gente tem Verso. Não o garoto que não para de pintar, mas o Verso que foi pintado, que nos acompanha a jornada inteira. Ele também tem uma decisão a tomar. Ele poderia ter acompanhado o desejo de Mael, quem sabe ressuscitar Julie, a amada dele. Ele poderia ter tudo, mas depois de ver o sofrimento da Aline, o desespero do Renoir em querer salvar a família, tantas expedições que ele acompanhou e viu morrer, Alicia se matando aos poucos para viver uma ilusão, esse tudo que ele poderia ter perde o sentido. Não faz sentido para ele continuar esse sofrimento, essa tristeza quase eterna, acabar com tudo, sacrificar tudo, mesmo que seja julgado como traidor por Lune, com aquele olhar de ódio que não Julgamento diz nada, pra mas caralho. muito. Essa é a coisa certa a se fazer, apesar de muito dolorosa. Mas o que Foda é pra certo caralho. a se escolher? Esse é Clair Obscur, o claro e o escuro, assim como a vida é clara e escura. Não tem finais felizes. Ambos carregam brutais dualidades. Bem, essas perguntas ficam para você e para mim, e provavelmente não vão ser respondidas por mim como se fosse um fato, porque é assim que narrativas francesas são e também é assim que Clair Obscur trabalha. Elas estimulam a reflexão por parte do leitor de sentir, como eu disse no começo do vídeo, e apesar da criação enfrentar o criador no ato 2, ou o autor, e em dado momento vencer, assim como um JRPG comum faria, a história não termina no ato 2, pois agora a luta não seria mais da criação, mas sim do criador contra si mesmo, do autor e seus próprios conflitos. Por isso o ato 3 se chama Mael. Foda. Expedition 33 é apenas uma história de uma suposta franquia chamada Clair Obscur. Queria. Tomara ter um próximo. Pode contar a história desses escritores, né? Que ele foi citado e tal. Que provavelmente vai continuar, seja contando outros quadros, quem sabe livros, explorando essa guerra entre pintores e escritores, com outras densas e complexas mensagens e reflexões. Inclusive, eu peço desculpas caso algo tenha passado batido, e com certeza passou. Cara, mas eu só queria falar sobre os Videozão. principais temas Videozão da porra, viu, que velho? conversaram comigo. Mas olha, tem tanta coisa, tantos personagens bem escritos, tanta lore ao redor do quadro, tanta cultura e referências que só um vídeo de 1 ou 2 horas seria capaz de cobrir. Mas se tem algo que eu possa entender desse jogo por inteiro, é que essa é uma história sobre o luto dos deuses, que quando choram, afogam suas criações. Sim. Muito bom. Muito bom. Cara, jogaço. Jogão, mano. Não tem como reclamar, cara. Todo mundo deveria jogar esse jogo. Ele é uma obra de arte. Ele é uma obra de arte. Eu mesmo tô doido pra jogar agora de novo. Não tem jeito, bom demais.